pessoal, bem-vindos ao nosso programa voltado sempre a cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. E hoje eu começo com uma reflexão especial para você. Sabe qual é a ironia da vida? É a gente ter pressa para crescer e depois suspirar pela infância perdida. É perder a saúde para conseguir dinheiro e depois gastar todo o dinheiro para recuperar a saúde perdida. É pensar ansiosamente no futuro e esquecer de viver o presente. E mesmo assim, não viver nem o presente e nem o futuro. É viver como se nunca fôssemos morrer e morrer como se nunca tivéssemos vivido. A vida tem dessas contradições, né? A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, uma outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. As tentativas te mantêm forte, as provas te mantêm humano, as quedas te mantêm humilde, mas somente a tua vontade e a tua fé te mantêm de pé. Bom, e hoje nosso programa está cheio de informações importantes e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou conversar com um médico endocrinologista que vai falar sobre a importância de cuidados com a tireoide. Eu vou também falar sobre procedimentos faciais estéticos. Fica aí, que é já já. Bom, e agora eu vou conversar com o Dr. Luiz Piovesani. Ele é médico especialista em endocrinologia e pós-graduado também em nutrologia. E hoje ele vai falar pra gente sobre a importância de cuidados sobre a tireoide e sobre prevenção de algumas doenças. Tudo bom, Luiz? Melhor agora, Paulo, com a presença de... O que é a presença de vocês, pessoal aqui do estúdio? Aliás, estou me sentindo em casa a segunda vez, inclusive. Ele já veio aqui. Eu esqueci de falar. Ele já veio aqui ao nosso programa, foi ótima a repercussão da sua entrevista, inclusive abrilhantou aqui no nosso programa com a sua profissionalismo e também sua comunicação, que é também o doutor apresentador também. Não, imagina, eu agradeço demais aí pelo convite, pelo carinho, pessoal de casa, inclusive a outra entrevista passada teve bastante comentário em mídias sociais, o pessoal gostou bastante. E esta fera, né, pessoal da comunicação, prazer enorme falar com vocês. Obrigada. E você também, né, claro. A minha mãe adora quando você fala, nossa, ela é fera da comunicação. Fera da comunicação. Obrigada. E hoje a gente veio falar sobre um assunto muito importante, que teve o Julho Verde, né? Tem essas campanhas de prevenção e cuidado, é muito importante. E em relação à tireoide, né, câncer de tireoide, então eu queria te falar como que a gente faz para prevenir, né, doenças da tireoide? Então vamos lá, tireoide, a maior parte das doenças tiroidianas, tanto hipo quanto hipertireoidismo, são doenças autoimunes. Então tem algumas pessoas que têm uma tendência um pouquinho maior a ter esse tipo de doença. No caso do hipotireoidismo, a gente chama de síndrome de Hashimoto, e no caso do hipertireoidismo, a doença de Graves. Então isso é uma doença autoimune, então o seu corpo atinge a própria glândula. Então a má alimentação, o sedentarismo, né, tudo isso pode influenciar às vezes em não só a doença da tireoide, como qualquer tipo de doença autoimune. Então ter uma vida saudável, né, ter uma boa alimentação, ter um bom estilo de vida, embora quem tenha essa tendência é meio que sorte ou azar, né? A pessoa nasceu com essa tendência, tem também, principalmente genética, né? Isso acontece muito. Mas é como você falou, né? A gente tem várias predisposições genéticas de algumas doenças, mas tudo muda, eu acho que com o estilo de vida mesmo, né? Tudo. Então, o fator ambiental, né? Aquilo que você faz no seu dia a dia. É muito comum o paciente falar, doutor, eu sou diabético, exemplo, vou mudar até um pouquinho o assunto, porque minha família eu até brinco com o meu paciente. Então, o que é a genética? É igual você carregar uma arma no bolso. Quem vai decidir se vai atirar ou não, claro, grosseiramente falando, é você. Então, sou sedentário, me alimento mal, né? Tenho uma rotina de vida completamente errada, então você vai ter uma chance maior a ter não só a doença da tireoide, como diabetes, colesterol e qualquer assim tipo de doença. Qualquer tipo de doença. E, por exemplo, voltando à tireoide, pra gente entender qual que é a função dessa glândula que a gente fala tanto, né? E às vezes a gente não sabe exatamente a função dela. Pessoal, uma glândula muito importante, uma glândula muito pequenininha, em formato de borboleta na região cervical anterior, que é o pescoço. Então, uma borboletinha que nós temos no pescoço, ela fabrica dois hormônios, o T3 e o T4, que agem nos principais órgãos do nosso corpo. Então, coração, no rim, no fígado, até a temperatura corporal, até a frequência cardiovascular, a tireoide, né? A tireoide tem né, a sua
a sua função. E ela controla a nossa parte metabólica, né? Ou o nosso metabolismo ele fica ok, ou um pouquinho mais acelerado, ou um pouquinho mais lento, de acordo com a doença tiroidiana ou não. Então é uma glândula muito importante, Muito né? importante. Então quem tem acaba tendo um câncer por N mil fatores, né? É muito difícil, né? Às vezes até tem que retirar a glândula e isso é muito difícil, né? Tem que entrar com medicamentos e às vezes retirar uma parte. Então é uma glândula que a gente tem que ficar sempre de olho, né? E checar. É importante até para o pessoal de casa, essa história de câncer. Então o paciente ele vai, o médico pede ultrassom, né, da tireoide, aparece um nódulo e o pessoal fica muito assustado. Esse nódulo da tireoide, pessoal, ele é muito comum. Né? Então, a cada 10 pacientes, de repente, que faz ultrassom, de 2 a 4 pacientes, alguma coisinha vai aparecer. É um nódulo, um cisto. A imensa esmagadora maioria dos pacientes, desses nódulos, não faz nada, absolutamente nada. Né? Então, a lesão maligna, que seria o câncer, é uma minoria, mas sempre precisa ser investigado, sempre precisa passar no médico. Agora, a Google é complicado, porque se você colocar, por exemplo, uma brincadeira à parte aqui, gripe no Google, não vai aparecer ninguém espirrando, aparece uma pessoa sem perna, sem cabeça. Imagina escrever nódulo no Google. Então chega o paciente apavorado no consultório, aí você vai observar e não é nada. E já aconteceu em período de Natal, de Réveillon, de o paciente fazer o exame, não conseguir falar comigo e achar o Google. Aí acaba com o Natal da família, acaba com o Réveillon. Quando passa no consultório, às vezes o médico está viajando, não consegue falar com o médico, não era nada. Né? Não era nada demais, sugeria apenas acompanhamento médico. Às vezes a gente fica exacerbado, né? Assim, com algum assunto, realmente vai pesquisar. A internet é muito boa porque ela coloca coisas interessantes que a gente pode propagar. Mas assim, tem coisas também que realmente a gente olha e não faz bem também, faz mal. Mas, por exemplo, a própria glândula tireoide, tem, né, mínimos casos de pessoas que têm realmente o câncer, e aí para você é bom você tentar realmente fazer exames e se cuidar, porque depois que você tira uma parte é difícil, né? É um metabolismo todo, né, do corpo que ela tem a função. Eu costumo comparar a tireoide com um carro, tá? Vamos comparar lá o hipo com o hipertireoidismo. O hipo seria a glândula um pouquinho mais lento, a diminuição do hormônio tireoidiano. O hiper, o excesso hormonal tireoidiano. Então, o hipotireoidismo seria um carro um pouquinho mais lento. Então, uma pessoa um pouquinho mais cansada, um pouquinho mais fadigada. Né? O hipo. Né? E o hiper seria um carro um pouquinho mais acelerado. Então, uma pessoa um pouquinho mais agitada, taquicardia, sudorese, dificuldade de dormir. Né? O hiper é um pouquinho mais sério, porque o paciente ele pode ter uma protrusão orbitária, o olho vir um pouquinho para frente, pode ter lá uma arritmia cardiovascular, embora hoje em dia, com os exames, com a parte medicamentosa, se resolve até de uma maneira mais tranquila, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo. Não é que se resolve, que se cura. Né? A partir do medicamento se faz um acompanhamento e um controle mais adequado da doença. Você também chegou a falar de diabetes, né? Quais são os tipos para a gente só frisar aqui? Bom, as diabetes mais comum, diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, né? Então, diabetes gestacional é aquela que tem no período gestacional, depois a tendência é que a diabetes ela assuma, a diabetes tipo 1, que ela é infanto-juvenil geralmente, e a diabetes tipo 2, que é mais comum, geralmente 80% a 90% dos casos, pessoal, diabetes do tipo 2, né, que acontece geralmente terceira, quarta década de vida, decorrente de um aumento de peso, né, síndrome metabólica e assim por diante. Então, e tem outras diabetes menos comum, que é a LADA, que é uma diabetes autoimune, MOD, que é uma diabetes realmente que tem uma tendência familiar um pouquinho maior, mas aí realmente é muito raro. Mais comum diabetes tipo 1, tipo 2, a diabetes gestacional realmente. E aí também tem a compensação, né? Também tem que tomar os remédios certos, não sei qual o tipo de diabetes, que também para regular, né? Aí a pessoa também vive normalmente. A diabetes do tipo 1, que geralmente é infanto-juvenil, o paciente ele tem uma destruição da célula beta pancreática que estimula a fabricação de um hormônio chamado insulina. Então você já tem que entrar com a insulina. Né? A diabetes tipo 2 é uma diabetes tardia, então geralmente por excesso de peso, né, pelo sedentarismo. Eu costumo falar que o quê? Que o melhor e maior remédio de todos, Deus fez, somos nós. Né? Até brinco, principalmente com o paciente diabético tipo 2, não é nem brincadeira. Então chega o paciente no consultório, a primeira consulta, qual é o tratamento de diabetes? O paciente me saca uma lista de remédio que vai daqui até Praia Grande, uma lista daqui até São Vicente. Eu falo, não, o principal tratamento de diabetes é você, fazendo a tua parte. Então qualquer literatura médica que eu for ler sobre diabetes, sobre colesterol, essas doenças voltadas à parte alimentar e física, está escrito lá, mudanças de estilo de vida, pessoal. Então não adianta você usar o remédio como uma muleta, toma o remédio e não faço atividade física, minha alimentação é horrível,
você no começo até vai conseguir uma compensação, né? Chamamos de período de lua de mel. Então o pâncreas da fabrica insulina. Chega uma hora que se eu não começar a perder peso, não tiver um hábito saudável, essa diabetes vai subir demais. Né? Então, primeiro é o paciente faz a parte dele e o remédio faz a parte dele também. Eu acho legal que você sempre reforça a importância do hábito, né? De alimentação, né? Até exercício físico, porque é o fundamental, né? Acho que é o que você mais fala, aliás, para os pacientes, né? Porque realmente, para a gente ficar com saúde e não desenvolver doenças, até que a gente já tem, melhorar, ser saudável, né? As coisas simples da vida. Eu não estou pedindo para ninguém que seja um atleta olímpico, o doutor está falando, não é nada disso, e sim procurar ter hábitos saudáveis, né? E não só eu, a literatura médica, ela fala isso. Quando eu pego diabetes tipo 2, colesterol, a primeira linha, tratamento, mudança de estilo de vida, então são seus hábitos, o teu dia a dia, né? Só o remédio tem que tomar, pessoal, pelo amor de Deus, não vão largar o remédio. Longe de falar isso, tome o seu remédio, o remédio é importante. Mas o remédio faz a parte dele e você faz a sua parte. Só o remédio sozinho não tem jeito. Né? Aí começam os problemas. Né? As comorbidades, começa lá a neuropatia diabética, o paciente começa a perder um pouquinho de visão, começa a ter dor em membro inferior, né? Lesão renal, aí começa a vir o problema. Porque todos nós seres humanos somos imediatistas, não olhamos para o amanhã, e sim para o outro, só que o amanhã vai aparecer. E quando chega o amanhã, todo mundo se arrepende. Não, doutor, agora eu vou mudar, mas passou em 500 médicos. 500 médicos falaram, pessoal, entrou num ouvido e saiu pelo outro. A hora que dá a zebra vai mudar, né? Às vezes pode ser tarde. Então, o maior remédio de todos é a prevenção, é evitar o problema. A gente está falando de alimentação também, obesidade, né? Que a obesidade realmente é doença, né? A gente precisa também frisar. E é muito importante, que você falou, a pessoa come e depois vai fazer um exame e ela está com problemas mesmo. Exato. Então, para quem não sabe, isso é de mais importante, tá? Obesidade é doença. Então, doutor, se eu olhar um paciente na rua em obesidade, eu posso falar que esse cidadão está doente? Com certeza. Só tenha calma na hora de falar que está doente, porque nem todo mundo sabe o que eu estou falando, o cidadão pode ficar bravo. CID de doença, E66.0. Todos os pacientes obesos estão doentes. Obesidade é um processo inflamatório do tecido adiposo, de gordura. Quanto maior o grau da obesidade, mais grave é a doença. E uma doença que gera outras doenças, perfeito? Quando a obesidade vem hipertensão arterial, diabetes, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, eu vou ficar até amanhã aqui, artrite, artrose, fibromialgia, um monte de coisa. Tá? Então a obesidade é um grande problema de saúde pública e deve ser tratada. Inclusive, é até interessante, saiu um estudo, né, durante o Covid, o estudo Covitel, onde entrevistaram 9 mil pessoas e nesse estudo percebeu que o quê? Que teve um aumento de obesidade em 90%, né, dos jovens de 18 a 24 anos de idade de 2022 a 2023. Problema disso? O problema é enorme de saúde pública. Teremos aí pacientes em terceira e quarta década de vida com uma média, né, com um índice de prevalência, incidência muito maior de hipertensão arterial, de diabetes e inclusive de morte cardiovascular por conta da obesidade. Seria também devido à fartura também de hoje em dia de comidas, e acho que também hoje a gente tem que ter cada um o seu corpo, né, e se aceitar, mas eu acho que tem também limites, né, tem gente que romantiza muito, né, e não. Obesidade não é questão de se sentir bem, pessoal. Obesidade é doença e tem que ser tratada em 100% dos casos, tá? Então eu escuto muito falar isso. A obesidade é um risco cardíaco ao paciente, é infarto. Não estou dizendo que você que está na televisão assistindo vai infartar. Estou apenas ligando o sinal de alerta para você, porque procure o seu médico e realmente procure uma ajuda, um tratamento, tá? Então isso não é questão de estou me sentindo bem assim ou não. Né? E não estou tendo, o médico ele é preconceituoso, não, pelo amor de Deus. É uma doença e deve ser tratada, que é um problema de saúde pública. É um alerta. Inclusive, é um alerta. Né? Então, na verdade, o excesso do peso é um sinal que o nosso corpo dá que alguma coisa está errada. Né? Então, na parte médica, na nossa saúde, tem alguns sinais que o nosso corpo vai mostrando, né? que eu tenho que mudar. Então, ter uma atividade física, o paciente ele chega no consultório, ele fala assim, doutor, primeiro que não consigo perder peso. Treina? Não. Se alimenta direito? Não. Ou seja, sequer ele está tentando perder peso. Então, como é que não consegue? E outra coisa, as pessoas às vezes eles falam, doutor, não tenho tempo para fazer atividade física. Eu falo, pelo amor de Deus, reveja o seu conceito de vida, não é para amanhã, não é para ontem. Você pode não ter tempo, porque é coisa no mundo, pessoal. 30 a 40 minutos para cuidar da tua saúde é tua obrigação. É verdade. É isso? Então, a minha atividade física não é para ficar mais bonito, mais feio, mais forte, mais fraco. É para a saúde. O peso é a consequência de uma boa saúde.
Eu não vou para academia por causa da minha mãe, do meu tio, da minha avó, do meu gato. Eu falo, a sua última preocupação é a sua saúde. Deveria ser a primeira. Primeiro que você não tem saúde no trabalho. É verdade. E você está falando de exercício. Por exemplo, quem está se sentindo cansado por alguma circunstância, pode tomar vitaminas para ter um pouco mais de energia? Não é bem assim, tá? Então, isso acontece muito no consultório. O paciente ele vai no consultório, doutor, estou cansado, passo fadigado, passa uma vitamina para eu tomar. Então, pode ser vitamina, como pode ser várias outras coisas. A primeira coisa, o primeiro inquérito que eu faço com o paciente que está cansado e fadigado é se ele dorme bem. Imagina quando ele tivesse dormido direito essa noite, como é que ia estar agora? Cansado? Novo estudo, agora eu gosto muito de comprovação, né, da parte científica. Um novo estudo, fizeram um estudo onde concluiu que 63% da população não dorme bem. Dormir bem, vou falar de consultório de novo. Outro dia o paciente no consultório, você dorme bem? Doutor, se eu encostar nessa cadeira aqui eu durmo 15 horas. Se eu parar de falar comigo, eu vou pegar no sono aqui. Acorda bem? Ele falou, não, acordo cansado, ou seja, não dorme bem. A função do sono é descansar. Então, grelina, leptina, neurotransmissores da fome e da saciedade, produzidos durante o nosso sono. GH, hormônio do crescimento, secreção pulsátil, durante o nosso sono. Se não dorme direito, cai testo, aumenta cortisol. Então veja a importância do dormir bem. Tem uma fase durante o nosso sono que chama-se sono reparador. Nem todo mundo chega nessa fase, né? Então, às vezes a pessoa ela dorme 10 horas, mas na verdade, se você for pegar a reparação do sono dele, não foi nem de 1 minuto, nem de 10 minutos, ou seja, ele já acordou cansado. Então tem que se corrigir o sono do paciente. Só quem não dorme tão bem, como eu também, tem que muito me policiar, sabe a importância. Eu falo que dormir é vida. Dormir é vida. A função do sono é descansar para você aguentar o dia. Você é uma excelente apresentadora, você sabe a dificuldade que é acordar de manhã, trabalhar, aquela luta do dia a dia. Se você já não acordou bem, se você não descansou, como é que você vai aguentar o decorrer do dia? Você não aguenta. Aí começa a ansiedade, começa a depressão, começa o uso de um monte de remédio, né? O paciente começa a ficar mais ocioso, desconta na comida, começa a aumentar o peso. Uma bola de neve. Então não adianta só tratar o peso, não adianta só tratar a consequência, a causa. Está dormindo bem? Tem uma boa qualidade de vida? A atividade física está fazendo? Tem alguma alteração laboratorial? Um conjunto de fatores vai fazer com que o paciente tenha uma boa qualidade de vida e que chegue no estágio pleno da saúde. E a gente sempre tem muito mais conversa, né? Muito mais o que falar assim, para informar as pessoas. Obrigada mais uma vez por participar aqui do nosso programa. Volte mais vezes. Muito importante, né? Como eu falei, o esclarecimento, né, de várias doenças, de como prevenir e é o seu lema, né? Cuidar da saúde, né? O maior remédio somos nós. Se o paciente não faz a parte dele, nada acontece. Pessoal, temos uma querida aqui, fitness, né? Quem não conhece pessoalmente, né? Peso em dia, saúde em dia, né? Eu procuro ter minha parte física também, pessoal aqui do estúdio. Agradeço demais aí pelo carinho. Nós dois, temos aí uma apresentadora que busca aí a saúde, eu também, né? Minha parte física. Precisar, sempre junto, sempre à disposição. É isso, parceria aqui. E fala o seu contato, para quem não tiver ainda. Pessoal, Instagram DR de Dr. Luiz com S, Piovesani, telefone do consultório 3034 6402. É isso, gente. Se cuidar é o melhor remédio, né? Ser saudável. Eu carrego águas em meu nome. Uma imensidão que se perde no horizonte. Nem sempre doce, por vezes salgada, porém cristalina. Eu misturo em mim os rios e o mar. Como eu amo a natureza. Se eu pudesse, eu guardaria em potinhos tudo de bom que ela me dá. Foi exatamente isso que eu fiz. Mar e rios, mais força e leveza para todos os tipos de cabelo.
Bom, e agora, gente, eu vou falar com a doutora Cindy Alves, da clínica Transformando Faces. Ela é cirurgiã dentista, especialista e professora em harmonização facial. E eu tô realizando um tratamento com ela, gente. E ela é super profissional, isso me deixa muito segura, eu tô realmente amando e é por isso que a gente tá mostrando aqui pra vocês. Ela tem estado aqui no nosso programa, mostrando cada passo do nosso tratamento e hoje ela vai mostrar pra vocês tudo que ela fez no meu rosto, né, os procedimentos, cada passo pra vocês e algumas técnicas pra vocês também. Vamos ver. Oi gente, eu sou a doutora Cindy Alves, sou especialista e professora em harmonização facial e a gente está em mais um quadro do programa aqui hoje com a Paula e a gente vai mostrar o primeiro procedimento que a gente vai fazer na Paula. A gente montou aí um plano de tratamento para harmonização facial da Paula e hoje é o primeiro procedimento, eu quero falar um pouquinho dele. Bom, a gente percebe que a Paula tem um pouquinho de flacidez, então a gente vai preparar essa pele antes de receber os preenchedores. A gente vai fazer o Ulthera, que ele é um ultrassom microfocado, ele vai agir em 3 camadas da pele, em 3 profundidades diferentes, onde ele vai promover um efeito lift e um pouquinho de queima de gordura dessa pele aí, onde ele vai tratar essa flacidez, devolvendo mais firmeza para a pele e diminuindo um pouquinho, dando uma queimada nessa gordurinha indesejada na camada de gordura aí, associando também ao Radiesse, que é um bioestimulador de hidroxiapatita de cálcio. Então, quando a gente faz o Ulthera associado ao Radiesse, a gente potencializa até 4 vezes esse estímulo e formação de colágeno. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês sobre como é o procedimento aqui, lembrando o Ulthera associado com Radiesse para estímulo de colágeno. Bom, e agora que a gente já finalizou o procedimento do Ulthera, que é o ultrassom microfocado, a gente vai fazer a aplicação do Radiesse, que é um bioestimulador à base de hidroxiapatita. A gente acabou de preparar esse produto e nós vamos aplicar nela agora para potencializar mais esse efeito de colágeno aí.
Bom, gente, é isso. Finalizamos a primeira sessão do tratamento da Paula. E aí, Paula, conta pra gente o que você achou do Utera. A gente fez, a gente já sinto colágeno agindo aqui, mas de verdade, a gente se sente assim, até não melhora, talvez até você fazendo o procedimento, você mesmo se sinta com uma autoestima melhor, né? Já na primeira sessão. Mas o que eu quero passar pra vocês é que é um procedimento muito tranquilo, ele tem uma leve picadinha, mas assim, suportável. A gente fez o outro O procedimento Radiesse, fizemos também o Radiesse. com a doutora Cindy, também tranquilo com anestesia, duas doutoras maravilhosas. Vale muito a pena e a gente vai acompanhar, tem muito tratamento aí pra vocês verem. Isso aí, lembrando que o resultado dos bioestimuladores de colágeno, então do Utera e do Radiesse, a gente não vê na hora, tá um pouquinho inchadinho aqui, mas a gente vai ver esse resultado a partir aí de 60 a 90 dias, que é quando a gente vê mesmo a formação de colágeno, que vai deixar essa pele bem firme, preparada para receber os nossos preenchedores. Então nos próximos a gente vai ver, né, doutora? Aguardem! Bom, espero que vocês tenham gostado desse nosso programa com assuntos tão relevantes e necessários. Obrigada sempre por estarem acompanhando aqui nosso programa. A gente prepara tudo com muito amor e muito cuidado para vocês. Agradecendo a parceria de sempre da loja Bela Sirena, da cidade de Santos, que sempre me veste com esses figurinos, ó, um mais lindo do que o outro. Agradecendo também o Salão Espaço VIP aqui de Santos, com a minha maquiadora Rafaela e minha cabeleireira Thaís, que arrasam sempre, ó, na minha make e no meu cabelo. Bom, e siga nossas redes sociais do programa e minhas redes oficiais também, pra gente conversar bastante. Eu adoro poder interagir com vocês. As sugestões de vocês são sempre muito importantes pra gente, tá bom? Então, sábado que vem a gente se encontra às 8h30 da manhã para falar mais sobre sua saúde e o seu bem-estar. Porque cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!